Hoje nós estamos aqui para falar sobre o DEVA11, esse fundo imobiliário que no passado já deu muita dor de cabeça aí para vários cotistas, tá? Esse fundo que quando a gente olha o gráfico dele, acumula uma desvalorização gigantesca, já chegou a custar R$ 145 e agora vem custando isso aqui de R$ 41, tá, galera? É uma queda gigantesca e muito triste. E hoje a gente vai entender como que tá a recuperação desse fundo, o que a gestora vem fazendo para que no futuro o DEVA talvez volte a ser aí um fundo imobiliário de papel high yield que não tenha problemas na sua carteira, mas é um processo muito demorado. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final pra gente poder começar. Bom, pessoal, como eu falei, DEVA hoje custando R$ 41,80, um dividend yield na casa aí dos 15,55% e uma desvalorização aí de 31% no último ano. Então o fundo caiu muito, galera. Tive aqui essa grande desvalorização e tem que tomar cuidado com esse dividend yield, tá? Ele mascara um pouco esse triste momento que o DEVA hoje vive. Então seu valor justo aí é R$ 98,00, mas sim, a gente tem que levar em conta que o fundo sofreu vários calotes, tá? Então esse patrimônio que antes era de 1 bilhão e 400 milhões, hoje praticamente já caiu pela metade. Então esse, vamos dizer assim, esse valor patrimonial que teria que ser recalculado aí, contando o prejuízo dos calotes, tá bom? Então se a gente for ver hoje, o fundo tá praticamente aí, pouquinho só descontado. Se a gente dividir esse patrimônio por 2, vai dar cerca de R$ 44,00 aí. Então ele tá um pouco descontado ao valor justo, tá? Hoje são cerca de 111 mil cotistas, tá? Uma liquidez de média diária de 1,4. E o dividendo, né? Dividendo bem variável. Se a gente vê que antes de dar o problema lá em fevereiro do ano passado, o fundo vinha muito bem. E aí depois só ladeira abaixo. Mostrou uma recuperação até em abril ali. E depois novamente um dividendo menor, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse relatório aqui. Eu sempre falei aqui no canal que o DEVA, diferente dos outros fundos imobiliários que deram problema, como por exemplo TORD, VSLH, ele sempre tentou mostrar de verdade para os cotistas aí o que estava acontecendo, tá? Vamos ver se isso se mantém um ano depois praticamente. Então aqui alguns destaques, informações importantes, tá? Hoje a taxa média da carteira está IPCA mais 10, então é um fundo de muito risco. DEVA sempre foi um fundo high yield, tá? Destaque aqui, tá? Eles colocam aqui que 94% da carteira está inadimplente, tá, pessoal? Mas aí eles não levam em conta a questão dos fundos que estão em período de carência e tudo mais. Então se a gente for contar de fato o período de carência, isso aqui cai bastante. Aqui ele traz alguns indicadores. Destaque para o IPCA, que tá nos últimos 12 meses, tá? Um IPCA bem baixo, tá? Quero destacar aqui também a taxa de administração e a taxa de gestão, que são mais de 1,20. E a taxa de performance 10% aí do que excedeu o CDI. Tá, o resultado a gente vai dar uma olhada depois. Vamos falar primeiro das assembleias, tá? Em abril teve uma assembleia aí para fazer uma reestruturação de alguns CRIs, tá? Resort do Lago e também do CRI Gran Viver, tá? Então eles seguem se movimentando aí, sempre mantendo contato para poder reverter essa situação, né? Mas é bem interessante essas assembleias, pessoal. Elas estão sempre aí acontecendo e geralmente nelas são discutidos alguns tópicos muito importantes. No caso aqui da situação do DEVA, é a caso de reestruturação do CRI, tá? Então muitas vezes vai ter período de carência, tudo isso vai ser votado dentro dessas assembleias. E olha só, se como já não tivesse tão ruim, o fundo ainda sofre com mais algumas coisas. Para quem não sabe, hoje DEVA é um fundo de papel, tá? E ele investe em CRIs, particularmente aí do setor hoteleiro, tá? Do setor de turismo. E ele tem alguns CRIs lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. E Gramado está entre as cidades afetadas, mas um ponto positivo é que a parte estrutural dos ativos não foi afetada, né? Mas o turismo e a economia local são muito afetados. Então assim, se já estava ruim, agora piorou. Outro fato interessante é que em maio agora, Coach Minas entrou em processo de recuperação judicial. Então, por enquanto, a empresa está inadimplente. A gente sabe, tá, pessoal? Quando pede recuperação judicial aí, logo após um tempo, pode passar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Na maioria do tempo aí vai ficar inadimplente. Então, aqui é questão de tempo. E aí eles falam um pouquinho das garantias, tá? Mas, como foi falado, a princípio, né, o CRI não se encontra no regime de recuperação judicial. No início, não. Vamos aguardar para ver o que vai ser repassado. E aquele negócio, tá, galera? Ter garantia é bom, tá? Traz segurança, mas para uma garantia ser executada no Brasil, sabe o problema que é? É sempre muito demorado, tá? Então, assim, mais problemas aí chegando para esse fundo. Vamos dar uma olhada no DRE. O fundo teve uma receita aí de 9 milhões, tá? Bem maior do que estava tendo nos outros meses. Uma despesa de 500 mil aí. E aí, de fato, o fundo conseguiu distribuir os 65 centavos. Vamos aguardar sair o relatório aí do mês de maio, pra gente dar uma olhada, ver em quanto que essa receita diminuiu, tá? Porque a gente teve a diminuição de dividendos. E hoje o fundo não tem nenhuma reserva. Aqui a composição de rendimentos, a gente vê assim que
fundo muito afetado aí pelas inadimplências dentro do portfólio. Aqui a gente tem os CRIs, né? A gente vê, olha só, são muitos CRIs aí em período de carência. Olha só, praticamente o top 10 aí, quase todo em período de carência. Isso é bom e isso é ruim, tá? Esse período de carência é importante pro CRI se reestruturar e talvez aí dê voltar aos pagamentos no futuro. Mas também é perigoso, tá? Porque a gente entra nesse período de carência e vai que quando voltar o CRI não compra como combinado. Então assim, é algo bem complicado. A gente ainda tem algumas empresas hoje aí em inadimplência. A gente vai ver, hoje são 4, 5, 6, 7, 8 empresas, tá? Do portfólio em período de carência. Período de carência não, em inadimplência. Então assim, do ano passado pra cá a gente não teve muitas mudanças, tá? E é algo que eu sempre falei pra vocês. Eu trazia vídeos aqui no canal falando da situação do Deva, que era um fundo de mais risco e tal. E muita gente me falava, não, mas tem as garantias, se der problema a gente tem a garantia. Beleza, pessoal. Alguma dessas garantias aqui hoje foi executada? Se foi, a gente não tem informação muito clara sobre isso. Então assim, é o que eu sempre falei. Invistam, mas assim, fiquem de olho nas garantias. É importante ter as garantias, mas também você tem que saber tá investindo em algo para não contar com essas garantias, tá? Tem que investir num fundo que ele não vai precisar executar garantia, porque se ele precisar, Brasil, cara, parte judiciária, pensa para você pegar um imóvel de uma empresa grande dessa, cara, é quase impossível. É algo muito demorado mesmo. Então assim, não dependam das garantias, tá? E não contem com elas. Então aqui, como eu falei para vocês, olha só, em dia hoje é só 50% do CRI, então praticamente 50% aí do patrimônio foi prejudicado. Então aquele valor justo lá é realmente, hoje o valor justo do fundo tá em R$44. Porque a gente conta, leva em consideração que esses dois aqui, ó, já era, tá ligado? Vazio, como se tivesse derretido. E assim, qual que é a chance do fundo hoje receber esses pagamentos? É bem baixa mesmo. Então, hoje restam apenas 50% do patrimônio inicial do fundo. É algo bem triste mesmo. E que é algo que eu sempre falei pra vocês, tá? Tipo, não vejo um cenário de recuperação do Deva, pelo menos no curto prazo aí de 5 anos, tá? Talvez pro futuro, sim, mas foram muitos problemas. Se fosse um ou outro que tivesse dado problema, mas são muitos, cara. E aí entra novamente aqui no papo, tá? Tomem cuidado sempre antes de investir, galera. Não invistam só pelo dividendo, não. Com consciência de onde vocês estão entrando. Olha só esse fundo, IPCA mais 7, IPCA mais 10, IPCA mais 17, cara. Olha o risco que a gente tá falando, é um risco muito alto, cara. Você poderia até investir no Deva antes aí, mas assim, você investir num fundo IPCA mais 17, IPCA mais 15, mais 17, sabe? Tipo, é um risco muito alto, cara. Muito alto mesmo. E aí, beleza, você pode até ganhar um dividendo, mas depois você perde tudo. Então, assim, tem que ter muita consciência do que vocês estão fazendo. Então, hoje o fundo investe em CRIs, como eu falei pra vocês. Segmento dele, corporativo, tá? Principal. Carteira, como eu falei, praticamente toda IPCA, tá? Em uma taxa muito alta. E aqui ele mostra, né? No mais, é um fundo bem diversificado aí por região, mas bem concentrado aí no Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. Não tem alguns FIs aí na carteira, mas são pequenas posições. A gente vê, olha só, um destaque, tá? Ano passado tinha 135 mil cotistas e agora já são 113 mil. Então, o pessoal tá liquidando prejuízo aí. A galera tá bem sem esperança no fundo. E aqui vão ter os imóveis, tá? Eles vão investir, assim, em construção, tá? Em empreendimento, vão investir em loteamento e vão investir em hotéis na parte de turismo. Então assim, é um fundo que foca muito nessa parte de turismo e construção civil. Aqui vão ter todas as operações, depois estudem cada uma. Tem algumas operações que estão com problemas, tá? A maior parte desses problemas que vem das empresas e do turismo, porque assim, depois da pandemia, essas empresas não conseguiram se recuperar de fato, tá? Então assim, pessoal, se eu fosse dar uma opinião sincera hoje, eu diria para vocês não investirem no fundo, tá? Hoje, assim, o cenário de recuperação do Deva é muito improvável. Eu acredito que vai se recuperar, mas vai ser um processo lento e demorado. Que assim, não vale a pena você ficar investindo hoje seu dinheiro aí para uma aposentadoria ou algo do tipo, num fundo que já teve diversos problemas e que pro futuro pode trazer mais problemas ainda, sabe? E assim, o risco-retorno dele, eu julgo hoje que é um risco muito alto para um retorno muito baixo. Assim, para você investir no Deva hoje, ter um retorno, vamos dizer assim, de 100% aí, teria que voltar aos patamares antigos, sabe? Então teria que resolver todos os problemas, que eu acho muito improvável, pelo menos no momento. Então hoje, cara, a gente tem vários fundos de papel aí bons aí no mercado. A gente tem KNC, KNCR, MXRF11, VGHF mesmo, até mesmo CPTS, tá? Tem vários fundos aí high grade que trazem essa segurança maior. Por isso que não vale a pena vocês ficarem aí tentando acreditar que esse fundo vai valorizar, sendo que hoje existem diversas outras modalidades que vocês podem investir. Podem comprar ações, podem comprar criptomoedas. A valorização muitas vezes é muito maior que isso aqui, com risco menor às vezes. Então assim, se você pensa de fato em investir no Deva,
faz aquele estudo, vê a análise de risco, vê qual que é o retorno que você pode ter, para ver se de fato vale a pena. Eu já não gostava do DEVA antes, tá? Mais ou menos aqui, nunca gostei. Sempre fui contra, assim, fundos high yield de papel. Eu julgo que é um risco muito alto, um retorno muito baixo. E aí, depois desses problemas aí, fica mais triste ainda. Então, eu hoje, opinião mesmo de amizade. Lembrando que não é recomendação, você faz o que quiser. Mas eu hoje prefiro ficar totalmente fora desse tipo de fundo. Mas se você quiser investir, analisem, estudem, vão a fundo. Se for de acordo com a sua estratégia, investe e seja feliz. No geral é isso, pessoal. O canal de membros está ativo, vem ser membro. Tem muitos benefícios, vale a pena demais. Então entrem aí. E é isso, tamo junto, até a próxima e falou.